Lisa, que prazer conhecer você. Prazer é todo meu, Gabriel. Muito feliz de estar aqui falando com vocês. Eu que estou muito feliz. Mas então, vamos lá. Analisando você como intérprete, já dá para perceber que você leva muito a sério esse negócio de fazer música com o corpo todo. Que é um negócio que você faz assim com muito foco, dedicação física, assim, de quem pratica um esporte. O que faz todo sentido, já que, né, filha de maratonista, faz Tem vaca também. Meu Deus! todo sentido. E assim, a expressividade, ela é de quem sente cada palavra na pele mesmo assim do que você tá cantando. Isso não é nenhuma pergunta, não, é só um elogio mesmo pra quebrar o gelo, e agora a gente começa. Obrigada, Gabriel. Que foda. Obrigada. Eu queria, de início assim, pedir pra você descrever pra mim Lisa Low como se você não fosse ela. Ai, uma mona super legalzinha, louca. Tô zoando. Falar de Lisa Lu como se eu não fosse. Eu acho que é uma menina mulher, muito sonhadora e muito persistente. É nítido o corre dela, é nítido ver o crescimento dela. Acho que ela está passando por um momento de autoconhecimento, de transformação, de maturidade também, que é um momento onde esse tempo tem que existir para a maturação de qualquer artista. Então, só que eu vejo a Lisa dando esse tempo e ao mesmo tempo não parando, tá ligado? Tipo, eu vou aprendendo no caminho, vambora. E isso tem os lados positivos, tem os lados negativos também. Negativos não, mas de muita aprendizagem, eu diria. Mas é uma Mora que eu super me simpatizo, acho ela simpatiquíssima, bonita, canta bem pra caramba. Louca. É muito difícil falar da gente, né? Mas, enfim, Tudo, a mesma opinião que eu tenho dela é essa, cara. que bom, então estamos alinhados. Mas eu amei a descrição, assim, é difícil a gente falar da gente, né, mesmo quando a gente tá fingindo que a gente é outra pessoa, mas é aquela coisa, uma vez uma amiga minha me disse, nós somos seres humanos, como seres humanos, nós somos seres desconstruintes, a gente nunca é 100% desconstruído, então Total. se a gente não aceita que a gente está num processo constante de evolução, a gente para por ali e fica por ali. E Total. aí é legal que você tem essa visão de si mesmo, eu acho incrível. E aí, já que você está falando aí sobre força de vontade, né, sobre querer sempre melhorar, sempre evoluir, eu vou puxar um ganchinho aí de um versinho de um artista que talvez você goste, assim, eu acho. Quanto querer cabe em teu coração? Ai, mano. Cara, eu acho que eu sou. Adorei a referência. Eu acho que eu sou uma mulher que sonha com a imensidão, assim. Esses dias eu estava escrevendo uma música, e o nome da música é, inclusive, o meu nome, Lourdes, que é Lisa Lourdes, né? E eu falo justamente de. Eu quero uma paisagem que não cabe no olhar, um mar que não que seja imenso e eu mesmo assim tenha forças para atinar. Eu acho que eu nasci com uma fome, Gabriel, de coisas de mundo, tá ligado? De pessoas, de vivências muito grande. Então eu acho que chega a beirar assim a loucura eu tentar definir essa quanto cabe, sabe? Tipo, eu acho que enquanto tem vida cabe, tá ligado? Quem se define se limita, né? Pois é, já diria a nossa Fete. A vida é um grande prato para a gente se alimentar, só Deus me livre de comer comida sem sal. Pois é, por favor. Aí não dá. E aí, falando ainda sobre inspirações, já que eu toquei aqui no Djavan, porque eu sei que você gosta, e eu também sou bem fã do Djavan, fala um pouco para mim sobre suas outras inspirações musicais. Então, minhas inspirações musicais. Eu vou falar um pouco da minha infância para isso. Antes de entrar na aula de canto, e eu entrei na aula de canto com uns 11 anos, eu ouvia muitas músicas que a minha mãe escutava. Então, assim, minha mãe escutava muito Alcione. Muito, muito. E eu nasci fã de carteirinha de Alcione, tá praticamente já no meu respirar escutar Alcione, sabe? Eu tô feliz, eu boto Alcione, eu tô triste, eu boto Alcione. Então, Alcione é uma puta de uma referência para mim. Quando eu comecei a entrar na aula de canto, que eu fui começar a entender o que é a música brasileira e os representantes dela, né, que a gente tinha na época. Então, foi um momento que eu me deparei com uma variedade, diversidade de artistas, uma
pluralidade. Eu sempre travo nessa palavra também. Uma pluralidade que, tipo assim, que começou a me representar muito e eu não tinha ordens para escutar. Eu só comecei a escutar muito, sabe? Então, assim como o Djavan, o Milton Nascimento é uma referência para mim. O Gilberto Gil, inclusive, fez um TCC dele. Meu TCC foi sobre ele ano passado. Que incrível! Elis Regina, comecei esse lugar da interpretação que você falou. Nossa, você mexe muito com os braços, né? Eu acho que eu bebo muito dessa fonte da Elis, nesse lugar de interpretação, de interpretar cada palavra da música, não só na voz, mas no corpo todo, sabe? A Gal Costa, Maria Bethânia, eu sou apaixonada. Então eu tenho muitas referências dentro da música brasileira, assim, que misturando muito assim essas referências hoje estou aqui. E ultimamente, depois do show que eu fiz no Rock in Rio, eu comecei a olhar para as mulheres que vieram antes de mim. Aí eu dei uma pausazinha assim nos homens, falei, ok, lindos, fiquem aí. Deixa eu olhar agora para as mulheres que vieram antes de mim. E eu comecei a escutar muito. Foi no momento que eu estava escutando muito samba. E eu comecei a olhar para essas mulheres cariocas que vieram antes de mim cantando samba, mulheres pretas da música brasileira. E eu fico triste por só ter estudado isso há pouco tempo, sabe? Por ter conhecido uma Clementina de Jesus ano passado, sabe? Por ter conhecido uma Dona Ivone Lara ano passado, Jovelina Pérola Negra ano passado. Então, a partir desse show do Rock in Rio, onde a gente fez era 40 anos de música brasileira, e eu falei, cara, antes de subir no palco, eu vou falar sobre essas mulheres. E meu estudo começa ali. Esse show foi dirigido por Evandro Fiotti. Não tem como não mencionar a figura do Evandro me incentivando também de Lisa. Essa pesquisa aqui, vamos embora, sabe? E o quanto isso acrescentou e me trouxe norte, Gabriel. Essa parte foi a parte mais louca, porque o meu primeiro álbum, por exemplo, é um álbum que eu falo muito sobre música brasileira e eu venho falando muito sobre... E eu pego muitas sonoridades no Nordeste, por exemplo, sabe? Eu esqueci um pouco de olhar para as sonoridades do Rio de Janeiro. Eu acho que na letra eu tinha muito o lance do sotaque carioca, das gírias cariocas, mas na sonoridade eu esqueci um pouco de olhar para São Gonçalo, para o Rio de Janeiro, que é o lugar de onde eu sou, né? Eu sou de São Gonçalo. Sua base, né? Exatamente. Então eu falei, cara, como é que eu dou sequência a uma trajetória sem olhar antes para o que foi feito? Então eu comecei a estudar muito. E eu comecei a me apaixonar, assim, tanto pelo samba quanto por essas mulheres. E aí, enfim, então hoje eu acho que... Eu acho não, elas têm uma importância dentro da minha formação que eu tenho certeza que daqui para frente eu vou conseguir apresentar e mostrar cada vez mais, sabe? Porque, infelizmente, foi uma descoberta recente, sabe? Eu não falo da Alcione, da Alice Brandão, que são artistas que eu conhecia, da Martinária, eu falo das antigas, de 1900, 1901, 1920, sabe? Tipo, e para trás delas que também tiveram mais, só que os registros ainda são muito poucos, né? História Então, como um todo, né? exatamente, exatamente. Então, enfim, as minhas referências estão fincadas na música brasileira e principalmente na música preta brasileira. Eu acho isso incrível. E antes da gente aprofundar um pouquinho mais na questão do seu projeto, esse projeto incrível que você iniciou agora dia 13 de maio, falando ainda sobre inspirações, nem toda inspiração que a gente recebe na vida, ela vem de pessoas diretamente ligadas à música. Então eu queria saber quais são suas inspirações em geral, assim, na vida, existencialmente também, sabe? Assim, pessoas em geral. A primeira pessoa é minha mãe. Não tem muito como fugir disso. Incrível. A minha mãe é uma mulher foda, é uma figura muito, muito importante, muito grande assim na minha vida. Ela teve uma trajetória complicadinha pra caramba, mas é uma mulher que nunca deixou de seguir os sonhos dela, de lutar pelo que ela queria. Hoje a minha mãe é uma mulher assim. Eu olho para minha mãe e falo, mano, eu vejo uma transformação tão grande de 25 anos atrás para essa mulher que tem hoje, sabe? Uma mulher que foi criada num tempo que não se falava muito eu te amo, que os pais não abraçavam muito os filhos, não acolhiam muitos filhos, sabe? Uma mulher que era super rígida e super controladora e super prática e vamos embora, tem que fazer acontecer, para uma mulher hoje que está se abrindo para sensibilidade, para sentir, para chegar e falar, minha filha, eu te amo, e sem ter dificuldade para falar, sabe? Então, eu acho que
tudo que a minha mãe veio tem construído, e agora eu não falo nem num lugar só como pessoa, não, eu falo num lugar como profissional também, a profissional que ela é hoje. Minha mãe assumiu num momento onde as coisas estavam deixando de ser manuais para serem tecnológicas, né? A entrada do computador e tudo mais. E em vários momentos ela deixou ali de estar comigo. Eu nasci, minha mãe passou 2 dias comigo e ela foi trabalhar direto, sabe? Então ela deixou de estar ali comigo para dar prioridade a outras coisas, e hoje eu entendo muito isso. Não E era nem hoje eu. opcional, né? Hã? Não era nem opcional fazer isso, na verdade. Era, sabe? Então, assim, eu vejo hoje uma grande mulher segurando, assim, toda a história que ela teve e passando para frente com muita maestria, sabe? E eu sou muito grata a ela, é a pessoa que, sem dúvidas, mais me inspira nesse mundo. É, Enfim, é ela. Mas eu também, bom, só para não rolar um ciúmes aqui, aí você não fala que eu só falei para não rolar ciúmes, tá? Mas eu Tá também bom. estou muito inspirada pelo meu pai. Meu pai também teve uma história fodida. Eu acho que é até um pouco mais complicada que minha mãe. É, Mas meu pai, ele já sempre esteve em outro lugar para mim. Meu pai sempre foi o lugar que eu corria quando eu queria um abraço. Meu pai sempre foi um lugar que eu corria quando eu queria ouvir que eu era amada. Então, meu pai, ele era muito. Muitas das vezes a gente tem atrelado esse lugar da mãe ser esse lugar mais sentimental e do pai ser esse lugar mais de vai à luta. Na minha família, minha mãe foi à luta e meu pai era esse lugar de porto seguro para mim, de acolhimento. E é um cara que eu não tenho dúvidas que ensina para mim e ensinou para minha mãe também um pouco mais sobre sensibilidade, um pouco mais sobre o amor, sobre respeitar o tempo das coisas. Guerreiro pra caramba, batalhador pra caramba. Meu pai é aquele cara que eu nunca corri 42 quilômetros, mas eu vou correr porque tá tudo aqui, ó. Minha cabeça vai falar que eu vou conseguir, foda-se. Ele consegue tudo, Gabriel. É coisa assim, de louco, de louco. E é o discurso dele, Lisa, sua cabeça é seu guia. Minha filha, você tá com a cabeça em dia? É isso, vai que. Então é um cara também que me inspira muito. E eu tenho uma bebê, né? Tipo, minha irmã Incrível. de 22 anos, que é a mulher mais linda do mundo pra mim, a mulher mais fodona do mundo, que me inspira muito também. Então eu acho que minha base são eles três, assim, não tem como. E o legal é que família, assim, não existe uma fórmula certa para funcionar, né? Desde que tenha amor, funciona. Eu me identifiquei bastante com essa tua fala, porque eu também fui vendo a minha família construir essa imagem de amor, de demonstrar o afeto de uma forma mais física, conforme o tempo foi passando e as gerações foram mudando. Até porque, nessas gerações mais antigas, o amor ele era demonstrado muito em atos de serviço. Então, tipo assim, eu não tô ali te fazendo um cafuné, te dando beijo o tempo todo falando que eu te amo, mas olha aqui, sua comida preferida pra janta hoje. Olha aqui, tá frio, leva a blusa. Tô chata de falar isso, mas bota a blusa, senão vai ficar doente. Mas se ficar doente, eu vou cuidar. É bem por aí. Eu acho incrível e eu fico muito feliz de saber que você tem uma família tão incrível, porque isso com certeza serve como justificativa para entender a artista incrível que você é. Obrigada. É, E sabe que analisando tudo isso e o que eu estudei assim sobre você antes da gente pegar para fazer essa entrevista, eu fiz um paralelo, eu não sei se você vai entender, mas entre o que você batalha, tipo, as suas causas e afins, elas me lembram muito a música Underdog da Alicia Keys. Em específico, a música Underdog. Tipo, eu sei que ela tem um trabalho incrível, mas é que quando você bota a sua voz para jogo, você não tá colocando só a sua voz para jogo. Você é tipo um megafone musical, assim. Quando você está colocando para fora o que você escreve, o que você pensa, o que você sente, o que você admira, você também está colocando vozes que já passaram antes de você e vozes que continuam enquanto você está ganhando espaço para fazer a sua, num lugar de, gente, escuta o que a Lisa está falando, mas também volta ali, escuta o que falaram antes dela, escuta o que continuam falando e ouçam todo mundo, porque vozes importam, vozes femininas importam, e vozes pretas importam como um todo. E você vai me escutar falando ao longo dessa entrevista diversas vezes o quanto eu admiro o seu trabalho, porque foi realmente um presente conhecer melhor, assim, e está sendo agora de novo. Que foda, Gabi.
Então, agora vamos a uma pergunta um pouco mais direcionada ao projeto incrível que você tem tocado. Dois Eu queria que você. Um parente, eu Oi? amei que você falou de Alicia Keys, viu? Eu amei. Eu não sei se você falou isso intencional dela, porque ela é minha maior referência estrangeira, tipo, fora do Brasil. Eu toco piano por causa dela. Então, parênteses, eu amei que você citou Alicia Keys, pode continuar. Então, um parêntese meu agora. Quando eu descobri que você era fã dela, na verdade foi uma coisa que eu torci pra ser verdade. Porque eu vi um trechinho de você cantando No One, e aí eu fiquei assim, ai, Deus queira que não seja só um cover, Deus queira que ela seja fã de Alicia, porque eu sou muito fã de Alicia, tipo assim, a gente conversar com alguém que a gente tem algum fanatismo em comum já abre margem para uma conversa muito mais agradável. Não sei se você concorda, Total. espero que sim. Não, concordo. Mas então, ó, eu queria que você contasse para mim agora tudo que você acha que não só eu, como também todo mundo que te acompanha ou possa vir a te acompanhar tipo, precisam saber sobre a importância desse projeto que você iniciou dia 13 de maio. Porque eu sei da importância histórica disso tudo, mas como cabeça desse projeto, eu gostaria de saber, assim, através das suas palavras, como você define tudo isso que você tem feito. Porque é grande, isso que você tem feito é grande. É grande. Responsabilidade, viu, Paluca? Cara, Gabriel, assim como eu te falei que para mim foi muito triste só ter conhecido essas mulheres da música brasileira ano passado, e eu tenho vergonha de falar isso, eu quero muito dar possibilidade para as pessoas escutarem essas vozes. É, e o quanto antes, sabe? A ideia de ter pego, de ter feito esse vídeo no dia 13, que fala da abolição da escravatura, um processo de liberdade que a gente sabe que até hoje está aí sendo construído por nós mulheres, enfim, e por pessoas pretas, sabe? No geral. É, é muito. Foi proposital justamente para falar, tá, a gente está falando de liberdade, então vamos dar liberdade a essas mulheres aqui que cantaram pra caramba, que tiveram suas histórias muito. é, Queria falar muito por debaixo dos panos, sabe? A grande maioria dessas mulheres que eu tô cantando, bem antigas, elas só foram descobertas com 60 anos, com 70 anos. A Laíde Costa, graças a Deus, agora ela está sendo reconhecida como uma voz da bossa nova. E ela está viva, que bom que ela está viva, e que bom que esse reconhecimento está chegando enquanto ela está aqui, sabe? Tinha que ter Não ser chegado uma antes, coisa póstuma, né? Tinha que ter chegado antes. sabe? Essa mulher já tá cantando há muito tempo, e são mensagens que, caralho, elas fazem sentido até hoje, são mensagens atemporais, são mensagens que refletem sobre dores, sobre lutas, sobre temáticas femininas, sabe? Que muitas vezes é um acolhimento ali pra gente e a gente não tem noção de nada, sabe? Então eu acho que ter feito esse projeto agora numa identidade visual, que é nesse lugar de cantar com Cristo atrás, né? No cartão postal do Rio de Janeiro, se tratando de mulheres cariocas, ter trazido ele para essa identidade que já tinha sido comprada pelo meu Instagram, por pessoas que já tinham validado, entre muitas aspas, esse projeto, um projeto que já estava viralizando, para mim foi um meio de, caraca, estão me dando visibilidade aqui, então calma aí que eu vou dar visibilidade para o que realmente vem antes e para o que realmente importa, porque é a partir daqui que eu vou poder falar quem eu sou. Então, eu começo a montar esse projeto. É muito doido, porque assim que eu starto a primeira música desse projeto, meu algoritmo diminui. Tipo assim. E aí eu fui botar isso nos meus melhores amigos. Falei, cara, impressionante. Foi eu começar a cantar. A primeira música foi de Clementina de Jesus. Primeira vez que eu canto e falo sobre isso, eu vejo que até a internet, tipo, até o algoritmo, ele diminui esse alcance, sabe? Então, aí eu olhei para a cara de um amigo e meu amigo, enfim, ele é bastante imerso nessas lutas sociais e tudo mais, é um cara preto. Ele falou: quer cantar música de gente preta? É isso que dá. A gente é invisibilizado. Eu olhei e falei, cara, eu não vou parar. Eu vou ficar cantando até chegar na última artista que eu tiver que falar, sabe? Então, é muito doido, sabe? Você usar de uma estrutura que... Ver como até usando uma estrutura que já está sendo ali aceita, quando você vai falar e vai dar voz para essas mulheres, o quanto o sistema te boicota, sabe? Então, a minha tentativa é essa. É de Você dar... li... Perdão. Eu só ia dizer que você literalmente acessou a mulher do fim do mundo que existe em você.
Acessando ainda, aos poucos. A Elsa ali, ela foi bem. Eu fiquei procurando, falando agora de Elsa, eu fiquei pensando assim, quando eu fui olhar o repertório dela, eu falei: caralho, o que que eu canto, mano? Essa mulher, gente, juro, é uma enciclopédia. Ela Juro, é uma ela, enciclopédia mesmo. ela é tudo, tipo, ela canta tudo, ela tem tudo. Aí eu tava ouvindo, pesquisando e tudo mais. Eu me deparei que eu queria muito ressaltar para esse cover, que foi o primeiro cover que eu vi que a galera começou a receber melhor, né? E eu acho que pode ser porque desses nomes todos que eu citei, a Elsa foi o nome mais conhecido até então, né? E aí eu fui procurar umas músicas da Elsa, eu achei um álbum dela chamado Bossa Negra, que eu já adorei o título do álbum, começando por aí. Vamos ressignificar e botar a bossa no lugar que ela tem que estar mesmo, e ela vem lá, Bossa Negra bem lindona. E aí ela canta a música, o samba está com tudo. Mano, juro, eu sentia um prazer cantando essa música, interpretando essa música, sabe? E eu ia gravar dela o que se cala. Só que, enfim, acabei adaptando para uma coisa mais minha, uma coisa, querendo ou não, um pouquinho mais suave, porque Uhum. a Elsa ela tem muito essa carga, né, profunda. Eu espero um dia chegar nesse lugar, de acessar esse lugar da mulher do fim do mundo, mas eu ainda tenho muito arroz e feijão para comer, viu, Gabriel? Vou te falar. A Elsa, ela tem essa coisa, né, que apesar de toda a letra, toda a melodia, toda a voz, o que já emociona, o que já conscientiza, o que já faz a gente pensar, ela tem tudo isso para emocionar a gente, mas ao mesmo tempo, como músicos, só o drive dela já é o suficiente pra gente querer, tipo, desabar. É, é Total. uma coisa assim, eu amei mesmo saber que você incorporou a Elsa nos seus trabalhos, porque ela é realmente assim, é a personificação do que é necessário. Ela é, ela foi, e ela ainda é atemporal, né? Pessoas atemporais. É isso. É Eu isso. acho incrível. E sobre esses covers que você fez, e aliás, fica aqui o adendo do elogio para cenografia, porque realmente zero defeitos. Eu vou fazer uma pergunta, mas ela é meio que para duas respostas, tá? Tá. Eu quero saber qual foi a música mais difícil de cantar, mas a vertente é que é a seguinte: eu quero saber qual foi a música mais difícil de você segurar emocionalmente falando, e aí depois a música que você acha que foi o maior desafio para você tecnicamente falando. Tá. Esse projeto ainda não acabou. Isso significa que eu Graças ainda a tenho Deus. Eu- ainda tem músicas aí que eu vou gravar e que eu vou cantar e que eu ainda vou me colocar nesse lugar de vamos ver como elas vão ressoar em mim. Mas até agora, a música mais difícil de gravar, Santo Forte, de Jovelina Pérola Negra. Essa música, Santo Forte, me pegou. A que me emociona e que me faz chorar, igual um sei lá o quê. Foi só porque você não quis, da Laíde. Que ela fala: se você não entrou no meu Forte. coração, foi só porque você não quis. Ai, acabou comigo. A música que me deixou com mais prazer de gravar foi o Samba Está Com Tudo da Elsa. A música que me deixou com. Que mais exigiu de técnica vocal foi Santo Forte e da Jovelina. E foi o que se cala também da Elza Soares, que eu não lancei. Eu lancei o Samba com Beleza. Lancei, né? Eu não postei esse, eu postei o Samba com Beleza. Samba com Beleza é minha música, perdão. O Samba Está Com Tudo. Então é isso, eu acho que consegui responder? Você conseguiu entender? Sim, sim. É, Inclusive, gostaria de fazer um adendo, retornando um pouquinho aqui. Você falou que você se sente mal, se sente envergonhada por ter conhecido esse tipo de coisa só no passado. Eu não acho que exista um timing certo, principalmente se tratando de uma pessoa, no caso você, que eu já vi levantando o questionamento, que é uma coisa, novamente, que eu me identifiquei a nível pessoal, que é a questão do
branca demais para ser preta, preta demais para ser branca. Porque eu venho de um lugar onde a minha árvore genealógica ela é 50% indígena, 50% preta. Não tem nada de branco nela e ainda assim eu não consigo chegar em algum lugar e falar da forma com que eu me vejo sem que apareçam pessoas ao redor falando, mas não, nossa, falou o branco, falou tipo, ah, sabe, ah, Serena, você também é branca. E é complicado, isso às vezes limita a gente. E assim, você não precisa se sentir limitada, porque o que você faz é ilimitado. E tipo, independente de ter sido ano passado que você tomou conhecimento de alguns trabalhos, o que importa é o que você fez com isso a partir do momento que você tomou o conhecimento. Você clamou o seu lugar ali, você tá indo sem medo e você inspira por causa disso. Isso é incrível. Ô, Gabi, isso é uma coisa muito doida, esse lugar de pertencimento, né? Pertencimento que eu digo lugar de fala, assim, nosso. E eu acho que é um lugar muito que tem que ser tomado com muita responsabilidade, com muita sensibilidade também. Entender que eu não vou falar privilégio, mas eu vou falar acessos. Que eu tenho acessos muito mais do que mulheres retintas, e que ao mesmo tempo eu não tenho tantos acessos como uma mulher branca. Então, nesse lugar que eu tô, o que eu posso fazer se eu me identifico tanto com a minha parte genealógica, enfim, minha parte da árvore lá, enfim, da minha família, da parte da minha ancestralidade, se eu me identifico tanto com essas mulheres pretas, com essa parte da família que faltou voz, faltou liberdade, faltou tanta coisa. O que eu posso fazer, já que eu estou nesse lugar, nesse meio termo entre muitas aspas, e muito ruim usar esse termo, o que eu posso fazer para dar voz e ampliar esse poder aqui, sabe, que não está sendo visto? Então, eu lembro de ter começado a estudar esse meu lugar no mundo, vou botar assim, quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a mergulhar em mim, quando eu comecei a escrever, fui para São Paulo uma vez, e aí fui numa loja de cabelos, e aí comprei, acho que eu nunca falei isso, eu fui comprar creme pro meu cabelo. Só que eu tava precisando de tudo, tava precisando de shampoo, de condicionador, de creme, de de um negócio de acidez, que controla a acidez, enfim, eu tava precisando de tudo. Mas eu fiz a festa, uma festa que deu R$ 203. Tipo assim, um valor que não é tão caro pro tanto de produto que eu comprei, honestamente, ainda mais os produtos. Uhum. E eu tava com carinha que eu estava quase namorando na época. E ele era um cara preto. E aí a mulher chegou, eu fui pagar ela. Primeiro que eu entrei na loja, ninguém veio me atender. E aí depois tinha uma mulher branca que estava pagando os produtos. Ela perguntou: você vai pagar no débito ou no crédito? E aí a mulher respondeu, ela pagou tudo mais. Na hora que eu cheguei para pagar, ela olhou para mim e falou: deu R$ 203. Você vai parcelar em quantas vezes? Aí eu olhei para a cara dela e eu falei, só que eu não tinha visto nada naquela pergunta, porque já era tão recorrente para mim que eu honestamente falei. Eu falei, não, vai ser no débito, não, não vai ser no crédito, não, eu vou pagar no débito. Aí ela olhou e falou assim: você viu quanto deu a conta? Deu R$ 203, você não vai parcelar? Eu olhei pra cara dela e falei: não, eu vou pagar no débito. Aí ela olhou, nossa, desculpa, ignorância minha não ter te perguntado se ia ser no crédito ou no débito. Aí meu namorado, o cara que tava comigo, ignorância não, racismo. E aí ele falou, Certíssimo. aí ele olhou, eu fiquei olhando pra cara dele. Aí ele saiu, ele falou: cara, você precisa olhar pra sua história. Você precisa olhar para suas vivências. Você veio de São Gonçalo, você está esquecendo parte da sua vida. E aí ele começou a falar várias coisas. Aí vieram relatos meus de quando era pequena. E parece que ficam num lugar inconsciente e quando a gente acessa, tudo vem, né? Porque eu lembrei dos meus amigos falando que meu cabelo era cabelo de cipó, que era pior que o Bombril, que eu tinha que raspar meu cabelo, sabe? Eu era a única menininha de cabelo enrolado na minha escola, na minha segunda escola, né? Enfim, então eu fui tendo
tomando assim consciência de tudo que estava acontecendo, tomando consciência da minha família, sabe? Minha mãe é uma mulher que, rapaz, acho que se eu não tivesse falado, mãe, tu é uma mulher negra, tu é uma mulher preta, eu acho que ela até hoje ela estaria assim, sem Sem saber. entender, né? Sem saber, sem procurar saber. Eu, por conta do o maldito comentário cabelo ruim, eu fui careca 4 anos da minha vida. Por conta desse negócio do cabelo ruim. Pra você ver É, como que esse tipo de coisa enraiza dentro da gente e a gente nem percebe. Que bom que acontecem momentos de libertação na vida da gente, onde a gente, mesmo que às vezes de uma forma brusca, é necessário às vezes a gente ter do lado alguma pessoa que vire e fale, não, né? Isso aí foi racismo, sim, pelo amor de Deus. eu falei, que isso, meu amor? Racismo é muito pesado, é tipo assim, é violência, não sei o quê. Aí ele falou assim, sim, é sobre violência mesmo que a gente tá falando. Não, violência foi o que fizeram com você. Eu penso assim, no menor sinal de constrangimento, devolva, Pois porque é, senão a pessoa não evolui. pois é. E aí, enfim, é isso. Eu hoje estou mais pronta para falar sobre esses temas do que antes, mas eu ainda não me sinto 100% segura, sabe? Aí eu entendo bem. No sentido de eu tenho tanto respeito e eu sei tanto meu lugar que eu vou falar, mas vou falar com toda a humildade do mundo, explicar e apresentar também tudo que eu vivo, tudo que eu sou, mas enfim, é um processo que eu tenho muito respeito e eu quero adentrar com muita calma e muita em um lugar de abaixar a cabeça mesmo e de honrar, sabe? Quem veio antes e aos poucos, enfim. Enfim, é isso. Eu tô vendo em você assim um exemplo de autoconhecimento, sabe? Porque você reconhece o timing de tudo que aconteceu, a importância de tudo que aconteceu. Tá sendo muito gostoso conversar com você, de verdade. Obrigada. Porque uma coisa é a gente fazer uma pesquisa ou outra coisa é a gente escutar direto da pessoa, entender melhor essas vivências e aí entender aonde o artista incrível, a cantora incrível, a atriz incrível, a maratonista incrível, que tá no. Não, eu sei que não, tô brincando, é que tá no sangue. E outra, quando a gente faz o corre que a gente faz em nome da arte, a gente tá correndo uma maratona sim, e às vezes não tem triatlo no mundo que seja menos cansativo do que o corre de fazer a arte acontecer. Não, aí então eu sou maratonista, sim, ultramaratonista, eu Não, diria. ultramaratonista, Eu com corre certeza. tá longo, viu? Caramba! Não, é uma maratona, assim, uma maratona metafórica, mas o que tem é tanto maratona quanto correr, porque o desgaste psicológico ele vira desgaste físico. E falar que tudo isso, por mais que dê um retorno muito bom, causa um desgaste psicológico, porque é impossível falar que não sobre. Tipo assim, deitei a cabeça para dormir de noite no travesseiro. Será que estou fazendo tudo certo? A gente sempre se questiona em relação a essas coisas em diversos momentos. E o que importa é não parar. E, assim, nossa, te achei brilhante. Ah, Agora, assim, chegando mais na reta final, eu queria que a gente trocasse figurinha. ok. Vou explicar a minha ideia por trás disso. Eu queria que você me recomendasse um artista que você acha que o mundo precisa conhecer e que talvez não tenha tanta visibilidade quanto deveria, e aí depois eu faço o mesmo. Artista, no caso, independente, né? Que tá começando Independente, sim. com Vini Arouca. Ele é um. Eu vou falar outra. Lô. Só Lô. L-O-H. Vini Arouca. LOH. Dois Vini artistas que Arouca e Lô. o mundo ainda vão conhecer. Não, Ah, o mundo ainda vai conhecer. e eu espero que sim. Eu vou fazer uma recomendação também, espero que depois você procure saber, porque é um artista incrível que eu vi crescer assim, porque cresceu junto comigo. Foi ele que me ensinou a tocar violão quando eu tinha tipo 12 anos de idade. O nome dele é Edilson José. Edilson José. Ele, isso. Recomendo muito forte que você conheça o trabalho dele, porque eu achei que vocês têm Viu? Rapidinho. muito essa coisa em comum.
Ele tem um trabalho maravilhoso em relação a exaltar Vozes Pretas também. Ele faz um tributo incrível a Elza Soares. Eu acho que você vai amar conhecer. E eu, assim que a gente encerrar por aqui, também já vou pegar os nomes que você passou e já vou seguir direto com o meu Instagram também, porque eu amo trocar figurinha nesse sentido. Vale muito a pena, Gabi. Vale muito a pena. Eu te chamando de Gabi já. No final da Ah, entrevista, Gabi. olha, depois dessa conversa maravilhosa de hoje, você pode me chamar até de Suzane, se você quiser, não tô nem aí. Ah, é mole. Foi um prazer. Prazer todo meu. Nossa, foi Lisa, muito. muito obrigado. Nada, eu que agradeço o carinho, o tempo que você dedicou também, sabia tudo de mim, que uma coisa incrível. Cara, é muito bom, porque às vezes a gente chega em entrevista e você vê que a pessoa tá, tipo assim, não sabe nada de você. E você foi em lugares, quando você falou da Alicia Keys, eu falei, ele sabe o que ele tá falando. Quando você falou maratona, ele sabe o que ele tá falando.